O trabalho por trás dos funerais. Ciência. Técnicas. E sensibilidade. Manipulação de cadáveres. O procedimento que preserva e dá dignidade à despedida. Olha, sorriso natural também, não com maquiagem para poder carregar, né? Tem que fazer a maquiagem com poder fazer. Os riscos e os cuidados de uma profissão essencial. Esse aqui é um equipamento de proteção coletiva, tá? Individual e coletiva ao mesmo tempo. Você assiste a partir de agora a arte da tanatopraxia. Você sabia que por trás de um funeral bem realizado, há profissionais atentos a cada detalhe, desde a preservação do corpo até a saúde pública? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a história, curiosidades, desafios e os procedimentos da tanatopraxia. Uma prática que vai muito além de preparar corpos. Ela protege os vivos, evita riscos sanitários e ajuda famílias a se despedirem com dignidade. Se você gosta de conteúdos que explicam o que poucos imaginam, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. A tanatopraxia é, sem dúvidas, uma profissão que navega nos limites do que existe de mais visceral na realidade humana: a morte. Combinar ciência, técnica e sensibilidade diante da fragilidade de um corpo sem vida é uma tarefa tão necessária quanto desconfortável. Mas você já imaginou como tudo isso começou? Quais histórias e transformações moldaram essa arte silenciosa e essencial à despedida de quem amamos? O surgimento da preservação de corpos remonta aos tempos mais remotos da civilização, onde a morte, muito antes de ser um tabu, era encarada como o próximo grande passo em direção à eternidade. No Egito Antigo, por exemplo, os faraós, vistos como semideuses, necessitavam que seus corpos fossem preservados de forma absoluta para viver após a morte. Essa busca pela perfeição deu origem à mumificação, um processo longo que envolvia a retirada dos órgãos internos, secagem dos cadáveres com sal e banhos intermináveis com óleos perfumados. No entanto, enquanto o Egito Antigo buscava a imortalidade física para seus líderes, foi na modernidade que a tanatopraxia começou a se aproximar do que conhecemos hoje. Durante a Guerra Civil Americana, corpos em avançado estado de decomposição eram enviados de volta às famílias para enterros tardios. Imagine abrir o caixão de um ente querido e ver apenas um corpo devastado, translúcido e encharcado com gases pútridas. O horror disso levou à criação de técnicas mais avançadas de embalsamamento, que deram origem à tanatopraxia moderna. O pioneiro desse esforço foi o Dr. Thomas Holmes, conhecido como o pai do embalsamamento moderno. Por caos e necessidade, ele desenvolveu métodos rápidos e eficazes para injetar soluções químicas nos cadáveres, permitindo que eles fossem preservados por tempo suficiente para as devidas cerimônias. Foi desse legado
misturado a sangue, formol e odores de decomposição, que nasceu o conceito da preparação temporária de corpos, agora com uma roupagem menos macabra e mais técnica. No Brasil, a tanatopraxia só chegou nos anos de 1990, considerada um luxo funerário até então. O formaldeído se tornou o ingrediente indispensável na batalha contra os processos naturais da morte. Injetado diretamente nas artérias dos corpos, ele detém a decomposição, desinfeta os tecidos e deixa, ironicamente, um aspecto de quase paz. Porém, o que poucos sabem é que essa substância, ao tocar o pulmão de quem aplica, pode ser fatal em doses elevadas. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque a tanatopraxia não só oferece dignidade ao corpo, mas previne verdadeiros horrores invisíveis. A decomposição libera o necrochorume, um líquido grotesco, enegrecido, carregado de bactérias, vírus e componentes tóxicos como amônia e sulfeto de hidrogênio. Sem a interferência do tanatopraxista, cada cadáver é um pequeno laboratório químico prestes a explodir, espalhar doenças e contaminar o ambiente. A arte da tanatopraxia é, sem dúvida, um paradoxo fascinante. Ele não apenas luta contra o inevitável, pois no fundo, o corpo sempre vai se deteriorar, mas também carrega nos ombros a responsabilidade de tornar esse último ato suportável, seja para os vivos, seja para o meio ambiente. Mas o que exatamente faz o tanatopraxista e por que ele é uma profissão de tanta responsabilidade? O tanatopraxista desempenha um papel essencial no preparo e conservação de corpos para funerais. Esse trabalho começa com uma tarefa vital: retardar a decomposição natural do corpo. Quando alguém morre, o processo de deterioração se inicia quase imediatamente, deixando marcas perceptíveis em poucas horas. Para contê-lo, o tanatopraxista utiliza substâncias químicas específicas, como o formaldeído, que desinfetam os tecidos e preservam sua integridade por mais tempo. A preparação começa pela substituição do sangue do corpo por uma solução conservante, injetada diretamente no sistema arterial. Você pega aqui, ó, vai puxando as pontinhas dos dedos, levando e empurrando, tá? Da mesma forma, levanta a perna, você levanta, vai puxando dos dedos, levanta a mão para cima, Priscila. Esse fluido impede a proliferação de micro-organismos e também melhora a aparência do corpo, eliminando os sinais visíveis da decomposição. Mas o trabalho não para por aí. Em muitos casos, especialmente em situações de doenças graves ou acidentes fatais, o corpo pode apresentar ferimentos ou alterações significativas que tornam a despedida ainda mais difícil para os familiares. E é aqui que entra o restabelecimento estético, uma das partes mais delicadas e importantes do trabalho. Nessas situações, o tanatopraxista utiliza um conjunto de técnicas que vão desde a reconstrução facial e corporal, usando materiais como cera ou silicone, até a aplicação de maquiagem corretiva, que devolve traços naturais ao falecido. É um trabalho minucioso, quase artístico, para que o ente querido tenha um semblante sereno, digno de ser lembrado com carinho. Ao mesmo tempo, existe uma outra preocupação invisível, mas igualmente importante: proteger as pessoas que estarão no velório. O corpo pode carregar patógenos perigosos, como vírus e bactérias, que representam um risco direto à saúde dos presentes. Por isso, o tanatopraxista realiza procedimentos rigorosos
de desinfecção. Cada cavidade do corpo é tratada cuidadosamente com produtos químicos que eliminam agentes contaminantes, garantindo não apenas a segurança dos familiares, mas também de todos que participam desse momento de despedida. Mas todo esse conhecimento não surge por acaso. Tornar-se um tanatopraxista exige uma formação, com cursos especializados. Esses profissionais recebem treinamentos nas áreas de medicina legal, entendendo as leis e normas que regulam a profissão, estudam técnicas de necropsia e aprendem métodos avançados de conservação e recomposição estética. Além disso, eles são instruídos em biossegurança para garantir a proteção de todos durante a manipulação dos corpos e o uso de substâncias químicas. É um trabalho técnico, sim, mas que exige mais do que conhecimento científico. Ser tanatopraxista é lidar diariamente com a fragilidade da condição humana, tocando diretamente na linha tênue entre a vida e a morte. É uma profissão que exige empatia, resiliência emocional e, acima de tudo, respeito. Ser tanatopraxista é enfrentar todos os dias uma realidade repleta de perigos invisíveis, escondidos nos corpos que chegam aos laboratórios e nas substâncias químicas utilizadas durante os procedimentos. É uma profissão que exige equilíbrio constante entre técnica apurada e rigorosos protocolos de segurança, pois cada etapa do trabalho carrega consigo riscos que podem se tornar letais se não forem controlados. O primeiro grande desafio da prática é o constante risco de exposição a patógenos. Muitos corpos chegam infectados com vírus, bactérias e outros micro-organismos responsáveis por doenças graves, como hepatite B e C, tuberculose e até o vírus HIV. Esses agentes podem ser transmitidos pelo contato direto com fluidos corporais, tecidos ou pelo menor corte ou perfuração na pele do profissional. Além disso, há o perigo do contato com formaldeído, uma substância indispensável nos procedimentos modernos de conservação e higienização, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente tóxica para os seres humanos. Durante horas de manipulação diária, a inalação prolongada desse gás pode causar irritação severa nas vias respiratórias, olhos e pele. Em níveis elevados, o formaldeído é carcinogênico, representando uma ameaça ainda maior para esses profissionais. Outro risco frequente está no manuseio de instrumentos cortantes, como bisturis, agulhas e outras ferramentas afiadas, que são utilizadas no preparo do corpo. Cortes e perfurações acidentais são comuns, e o menor deslize pode levar à exposição direta a agentes biológicos perigosos. Esses equipamentos, além de afiados, muitas vezes já estão contaminados durante o procedimento, exigindo atenção contínua e movimentos precisos. Diante disso, o tanatopraxista precisa trabalhar em um ambiente onde a segurança deve ser prioridade máxima. Medidas de proteção e prevenção são indispensáveis para que os riscos sejam controlados e, na medida do possível, reduzidos. O uso de equipamentos de proteção individual, como luvas de dupla camada, que oferecem maior resistência a perfurações, máscaras que bloqueiam a inalação de vapores tóxicos, capotes impermeáveis que impedem o contato direto com fluidos e protetores oculares que protegem contra respingos, é obrigatório para todos os profissionais que atuam na área. Curioso, né? Mas a tanatopraxia não se limita a técnicas e cuidados. Ela também carrega histórias únicas e curiosidades fascinantes.
A começar pela origem da própria palavra, tanatopraxia. Derivada do grego, ela une as palavras thanatos, que significa morte, e praxis, que se refere à prática. Ou seja, a tanatopraxia pode ser traduzida literalmente como a prática da morte. Esse nome reflete a essência desse trabalho, que lida diariamente com os processos mais inevitáveis e delicados da existência humana, a despedida. E aqui vai outra curiosidade. Tanatopraxia e embalsamamento não são exatamente a mesma coisa. Apesar de ambos os processos lidarem com a preservação de corpos, seus objetivos são bastante distintos. A tanatopraxia tem como foco a preservação temporária do corpo, geralmente para cerimônias fúnebres de curta duração. Já o embalsamamento é voltado para a conservação a longo prazo, muitas vezes com interesse histórico, cultural ou científico. Um exemplo clássico vem do Egito Antigo, onde os faraós eram submetidos a técnicas avançadas de embalsamamento que permitiram que seus corpos permanecessem intactos por milhares de anos. Mas não são apenas os aspectos culturais ou históricos que tornam a profissão relevante. Você sabia que muitos laboratórios de tanatopraxia adotaram técnicas modernas para reduzir o impacto ambiental causados pelos processos funerários? Uma das medidas mais importantes é o uso de estações de tratamento de efluentes, sistemas que neutralizam os resíduos químicos e biológicos gerados durante o preparo dos corpos. Isso é essencial para impedir que essas substâncias contaminem o meio ambiente, protegendo o solo, os lençóis freáticos e a saúde pública. Essa preocupação com sustentabilidade mostra como a profissão evolui não apenas pensando nos mortos, mas também na proteção dos vivos e do planeta. Você sabia que a profissão de tanatopraxista ainda não é regulamentada aqui no Brasil? Apesar de ser uma atividade amplamente praticada e essencial, os direitos desses profissionais ainda estão em discussão. Um projeto de lei, o PL 1261 de 2022, busca finalmente regulamentar a profissão, garantindo condições justas de trabalho e adequando a prática às normas de segurança e saúde pública. O projeto também enfatiza a importância da capacitação técnica e do controle sobre os procedimentos realizados. Apesar de ainda não ter sido aprovado, essa é uma etapa fundamental para assegurar a valorização e a organização do setor. Parece complexo? Realmente é. Por isso a profissão exige preparo técnico, resiliência emocional e muita empatia. No final, o trabalho do tanatopraxista vai além do corpo. Ele transforma despedidas dolorosas em momentos de despedida minimamente confortáveis e dignos. Eu sou Eberton Lopes e fico por aqui com mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para conhecer mais histórias sobre profissões que muitas vezes nos passam despercebidas, mas fazem toda a diferença. Antes de encerrar, eu te pergunto, qual parte desse vídeo mais te impactou? Comente aí. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.